Pois bem, aqui a questão 19, né? Ela vai dizer para a gente, né, que nós temos aqui um circuito elétrico que ele vai dispor aqui de quatro eh, resistores, certo? Que possuem aí resistências elétricas idênticas, certo? Essas lâmpadas aqui elas vão possuir a mesma resistência R, certo? Vou chamar aqui de R, tranquilo? E aqui eles vão ser ligados, essas lâmpadas, a uma bateria de 12 volts e aqui vai ter nesse circuito uma chave que vai fazer com que a corrente elétrica passe ou não por essa parte de cima aqui do meu circuito, certo? Aí o comando da questão é o seguinte: sendo IA e I'A as intensidades de corrente elétrica com a chave aberta e fechada, respectivamente, aqui a relação IA sobre I'A corresponde a. Aí pronto, aí o que, é que a gente vai querer descobrir aqui? A gente vai querer descobrir a intensidade de corrente elétrica que vai passar aqui por entre esse ponto A, certo? Aqui eu fiz uma esquematização do sistema, certo? Do circuito, e eu quero saber qual vai ser a intensidade de corrente elétrica que passa por aqui nesse ponto A, certo? Aí aqui, vamos imaginar que o sistema, aqui o meu circuito, ele esteja com a chave aberta, certo? Então, por aqui por cima não irá passar corrente elétrica, certo? Então, nosso circuito ele fica com essa cara daqui, ok? E eu teria o seguinte, que o meu polo de maior potencial da bateria ele tem 12 volts e o polo de menor potencial da bateria teria 0 volts. Eu fiz isso daqui inicialmente para só para facilitar os cálculos da gente e também ver o seguinte, que a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui seria justamente de 12 volts, que é o que diz aí a minha DDP, certo? Diferença de potencial entre esses dois pontos aqui eu tenho 12 volts como sendo essa diferença, certo? Aí aqui no polo de maior potencial, que seria o polo positivo, 12 volts, no polo de menor potencial, que seria o negativo, eu tenho 0 volts. E por aqui as minhas lâmpadas, certo? Estarem em série, eu vejo aqui que a corrente elétrica que passa por esses três resistores vai ser a mesma, certo? Que seria o que? A corrente total que sai da bateria, certo? Eu teria isso daqui porque a corrente elétrica ela não tem onde escapar, certo? Ela não tem um outro caminho para prosseguir. Um caminho que tivesse aí uma resistência elétrica menor que essas três daqui, certo? Dessas três lâmpadas. Aí o que é que acontece? Por entre essas três lâmpadas eu tenho a mesma corrente passando. Então, para descobrir qual seria o valor dessa corrente, eu vou tirar a resistência elétrica dessas três lâmpadas. Basta então que eu faça o seguinte, eu pegue as lâmpadas e some as suas resistências. Aqui eu teria que a resistência equivalente seria igual a R mais R mais R. Isso daria 3R. Supondo aqui, para facilitar os nossos cálculos, que R seja igual a 1, eu fico com 3 vezes 1, isso daqui vai dar 3, certo? Então, a resistência equivalente vai ser de 3 ohms. Aí, aqui, por entre essa parte do fio, eu tenho uma voltagem correspondente a 12 volts. Nesse ponto eu tenho 12 volts, nesse ponto eu tenho 12 volts, e ao passar pela resistência, eu deveria cair aqui desse outro lado com uma voltagem igual a zero. Isso significa dizer que esse meu resistor, ele conseguiu aí utilizar integralmente desses 12 volts que foram fornecidos aí pela bateria, certo? Então, a partir disso, sabendo qual que é agora a voltagem que foi utilizada por esse
resistor, que foi exatamente aí de 12 volts, a voltagem da bateria. Eu tenho o valor da resistência deste resistor e eu quero descobrir a intensidade de corrente elétrica. Para isso, vou utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, certo? Em que I seria a I total, que eu chamei aí, IT, que corresponde à corrente elétrica que vai sair aqui da minha bateria, certo? Aí, isolando aqui a intensidade de corrente elétrica, passando R a dividir e substituindo os valores 12 para a minha voltagem, certo? E 3 para aqui a minha resistência equivalente, eu fico que a intensidade de corrente elétrica que passa por aqui vai ser de 4 amperes, certo? Então, meio que desfazendo aqui a minha resistência equivalente, eu voltaria para a minha associação de 3 resistores em série, certo? E descobrindo aqui que a corrente que entra aqui no meu circuito, ao passar por esses resistores, IT é igual a 4 amperes, então isso daí vai me dizer que por entre esses resistores vai passar aqui a mesma intensidade de corrente elétrica, certo? Ou seja, aqui, aqui e aqui eu vou ter 4 amperes, certo? Então, neste ponto A aqui, para quando a chave está aberta, eu tenho uma intensidade de corrente elétrica IA igual a 4 amperes, certo? Agora, vamos para o sistema aqui, meu circuito, quando ele tiver com essa chave fechada, beleza? Aí, o que é que vai acontecer aqui? Quando essa chave ela estiver fechada, eu tenho agora não apenas uma associação de resistores em série, certo? Eu tenho agora uma associação de resistores em paralelo, certo? Aí aqui, para descobrir qual que vai ser a corrente elétrica que vai passar por essa parte daqui de baixo, eu primeiro vou determinar qual que vai ser aí a intensidade de corrente elétrica que chega aí ao meu circuito, certo? Então, eu faria isso aqui, ó. Eu sei que a voltagem neste polo, ela mede 12 volts. Então, até chegar nesse nó daqui, eu tenho 12 volts no meu fio, certo? Aí, neste outro nó, depois de passar aqui a voltagem por entre essa associação de resistores, eu tenho que minha voltagem ela cai para zero, chegando aqui no meu polo de menor potencial. Então, isso significa dizer que toda essa parte daqui, ela consumiu o quê? Os 12 volts que foram fornecidos pela bateria, certo? E pelo sistema, aí, pelo meu circuito, ele está em paralelo, o que é que acontece? A voltagem que é consumida aqui em cima é a mesma voltagem que é consumida aqui embaixo. Ou seja, foi os 12 volts que foram fornecidos pela bateria, foram consumidos aqui embaixo e aqui em cima. Aí aqui eu teria que o 2 vai ser igual a o 1 e isso daí vai medir 12 volts. E eu estou interessado em descobrir qual vai ser a intensidade de corrente elétrica que passa por essa parte daqui, certo? Só que, para não fazer uma conta para todos os 3 resistores, eu fiz aqui o resistor equivalente a esses 3, que seriam um resistor só de 3 vezes a resistência de cada uma dessas lâmpadas. Colocando aqui que R é igual a 1, eu fico que o valor desse resistor daqui, da resistência dele, vale 3 ohms. Colocando aqui na primeira lei de Ohm, eu fico com o 2, que mede 12, vai ser igual a R equivalente, que seria 3R, vezes a intensidade de corrente elétrica que passa por essa parte aqui do meu fio condutor, certo? Por entre o resistor. Aí o que é que acontece aqui? Coloquei que R é igual a 1 para facilitar nossos cálculos, 1 vezes 3 dá 3. Passando 3 dividindo, eu consigo descobrir que a intensidade de corrente elétrica que passa por essa parte daqui do meu circuito mede 4 amperes,
certo? Aí voltando um pouquinho no tempo, eu venho aqui e coloco os meus 3 resistores de volta, certo? Então, por aqui, nesta parte, para que sejam consumidos 12 volts fornecidos pela bateria, eu preciso que esteja passando por essa parte do fio aqui uma corrente elétrica de 4 amperes. E do jeito que os resistores estão todos aqui em série, então minha corrente elétrica ela passa integralmente por aqui, ó, certo? Todos os 4 amperes vão passar por esse resistor, por este e por este, certo? Então aqui no meu ponto A eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica igual também a 4 amperes. Aí, fazendo a razão entre essas duas correntes elétricas, isso daí vai dar 4 sobre 4. Isso daí vai ser igual a 1. Isso daí me daria como sendo a resposta à letra C.